Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula aqui. Hoje eu vou estar passando para vocês manipulação de string. O tipo string ele tem vários tipos de métodos que a gente pode trabalhar para estar modificando, recuperando alguns valores de uma string. E eu vou trazer aqui nessa aula hoje os principais métodos mais usados e vou estar explicando cada um. Então, o primeiro método aqui é o length. O length é um método que recupera a quantidade de caracteres de uma string. Ou seja, eu tenho uma string lá com o nome de uma pessoa, o nome completo. Eu quero resgatar quantas letras tem aquela string. Então, eu uso esse método para recuperar esse valor. Vou dar um exemplo aqui. Vamos abrir o Eclipse. Tá? Então, aqui vamos criar um novo projeto. Java Project. E vou dar o nome do projeto, obviamente, de aula 5, certo? Então nesse projeto aqui vamos criar aqui uma nova classe. O nome da classe vamos usar o nome de manipulação de string. Manipulação de string. Não sei se eu já comentei nas outras aulas, nome de classe nunca dá espaço de uma palavra para outra. O padrão de Java é assim, você vai escrever, tem mais de uma palavra no nome, você coloca as primeiras letras maiúsculas, ou seja, M, manipulação, aí o D, uma outra palavra D, e S, string, coloca um S maiúsculo, certo? Então, o método main principal, vamos lá. Como a gente vai ter aqui vários tipos vamos trabalhar com vários tipos aqui de manipulação de string, vários métodos para a classe string. Então, para não ficar muito bagunçado o main, para a gente conseguir entender melhor, eu vou estar separando isso em métodos, tá? Então, aqui abaixo aqui das chaves do método principal do main, deu enter e a gente vai trabalhar aqui embaixo. Então, vamos criar um método public static void, não vai retornar nada, e vamos colocar aqui o nome de length, certo? Ele não recebe nenhum valor. Esse length aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho uma string, como eu já dei um exemplo, vamos lá, continuar, nome. Nome é igual, aí eu coloco o meu nome completo, Pedro de Paula Neres. Tá? Esse é o meu nome. Eu quero saber quantas letras tem no meu nome, contando espaço e letras, todos os caracteres. Uma string sempre conta letra e espaços. Então vou lá, vou dar inteiro, int, quantidade de letras é igual a nome, ponto, length. Simples assim, certo? Então aqui, automaticamente eu estou armazenando em letras a quantidade de letras, eu estou armazenando a quantidade de letras que tem na string nome. Então, vamos exibir aqui, ó, para a gente entender melhor. Sysout. A quantidade de... Não vou colocar letras porque na string pode ter números, caracteres, várias coisas. Caracteres da string. Mais, vou colocar aqui para ficar mais claro, nome mais tem mais que ter letras da onde aqui só vai ficar mais visível, quantidade de letras tem tantas caracteres, certo? E aqui no main vamos chamar o método. Então, length. Eu chamando o método aqui, ele exibe aqui embaixo. Estou fazendo dessa forma aqui para ficar mais claro. Depois da última aula eu vou disponibilizar todo o material
toda a minha workspace com todos os projetos. Para você ficar melhor, você pode estudar em cima desse material. Então, só comentar aqui. Então, método que explica o método len da classe string. Vamos executar aqui para ver o resultado. Mais um espaço que ficou mais claro aqui, ó. A quantidade de caracteres da string aí eu exibi aqui a string, né, Pedro e Paulo Neres, tem 20 caracteres. Então, se for contar aqui, tem 20 caracteres, correto? E a frase ficou meio sem sentido. A quantidade de caracteres da string é de 20. Tá certo. Deixa assim mesmo, tudo bem. Certo? Então esse é o método length. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver o próximo método. Tem o concat. Concat é uma forma de eu juntar duas strings. Um exemplo. Public static void concat. Então, um exemplo. Vou colocar aqui string nome é igual a Pedro, certo? E aqui string sobrenome é igual a de Paula Neres, certo? Então aqui eu quero juntar essas duas strings para formar aqui string nome completo. O que eu faço? Eu coloquei nome completo, vou dar um exemplo. Aqui, ó, nome completo é igual. Essa é uma forma, tá? E ao passar da aula eu já tenho feito a outra forma, a forma que eu uso mais e eu acho mais fácil, é utilizando o mais. Você pode simplesmente usar o mais e ele já concatena. Então aqui já tem um exemplo aqui que eu concatenei várias strings e formei uma e exibi aqui. Então aqui a quantidade de caracteres da string. Isso é uma parte da string. Aí eu somo com a outra parte da string, que eu trago aqui a variável nome. Depois eu somo com esse tem. Depois eu somo com a quantidade de letras, que aqui é um inteiro, mas como eu estou concatenando com uma string aqui exibindo, ele se transforma em string também. Ele automaticamente é convertido em string. E concatena aqui com caracteres. Então isso é uma forma de concatenar. Isso aqui que eu vou mostrar agora é uma outra forma. Então eu vou concatenar aqui, ó, nome ponto concat, tá? E eu posso colocar aqui, para não ficar junto aqui Pedro e D tudo junto em um espaço, posso colocar aqui um espaço, tá? Então ponto concat e sobrenome. Então aqui eu tenho um nome completo, certo? Então vamos exibir aqui para nós ver. Sysout nome completo. Vou colocar aqui, ó, para ficar mais o nome completo de, tá vendo? Eu concatenando de uma outra forma. De Pedro, coloco o nome mais mais nome completo. Vamos ver o que dá. Vamos exibir. Opa. Vamos trocar aqui. Vamos comentar esse chamado de método.
E eu vou chamar aqui o outro método, tá? Concat. Chamando esse outro método, vamos executar dessa forma. O nome completo de Pedro é Pedro de Paula Neres, tá? Então isso é uma forma. Eu peguei a palavra Pedro, o nome, peguei o sobrenome e concatenei uma única string. Eu poderia fazer da mesma forma assim: nome completo é igual a nome mais espaço mais sobrenome, tá? Isso é mais utilizado, é mais fácil, etc. Mas também eu estou explicando que também tem essa outra forma, correto? Agora vamos ver aqui. Temos, agora eu vou passar para vocês equals e equals ignore case. São duas formas de comparação, tá? Então eu vou passar as duas formas para você. Fazendo um novo método, public static void comparação. Comparação que no mesmo método aqui eu vou passar as duas formas, equals e equals ignore case. O que significa? Você compara uma string com a outra e verifica se são iguais. Um exemplo, eu tenho uma string, vai lá, string nome, utilizando nome, eu vou continuar. Então o nome, a string é Pedro. O que eu faço? Eu vou verificar se a string que tem na variável nome é Pedro. Aí eu posso colocar aqui um exemplo. If. Vou colocar se nome ponto equals se nome for igual a Pedro, aí eu vou, só que eu vou fazer de uma outra forma assim, só para vocês entenderem, tá? Aqui eu coloquei um P maiúsculo, aqui eu coloquei um P minúsculo. Se nome for igual a Pedro, eu exibo a string nome da variável nome tem o valor de, nem precisa, de Pedro, certo? Pedro. Isso. E aqui eu coloco um else, tá? Pra quem, eu não sei se eu já expliquei, ainda não, vou explicar na próxima aula, como fazer aqui essa comparação, para vocês já estão vendo então. Então aqui eu estou perguntando se foi isso, caso não seja, se for isso, caso não seja isso, exiba isso. Então eu vou estar explicando melhor na próxima aula. Então aqui, se não for isso, vai exibir a string da variável nome não tem o valor de Pedro, e sim de nome, certo? Esse aqui, opa, porque esse aqui não existe. E sim de. O que acontece? Aqui vamos executar aqui só para vocês entenderem. Como tá esse? Comparação, não do método que eu dei lá embaixo, certo? Então vamos executar para ver.
A string da variável nome não tem o valor de Pedro, e sim de Pedro. Tá vendo? Porque aqui como tá com P minúsculo, ele não passou pelo if, então foi para o else e exibiu essa mensagem. Certo? Se eu colocar aqui um P minúsculo, ele vai dar a string da variável nome tem o valor de Pedro. Aqui deu certo, tá vendo? O que acontece? O equals, ele compara a string ao pé da letra, ou seja, se for letra minúscula ou maiúscula, tem que ser idêntica. Já o equals ignore case, vamos dar o exemplo aqui, nome.equals ignore case, tá vendo? Esse aqui embaixo. Ele ignora as letras maiúsculas. Então vamos ver aqui. Então, se nome for igual, independente de letra maiúscula, a Pedro, eu exibo a string da variável nome tem o valor de Pedro. Else sysout. Coloco a string da variável nome não tem o valor de Pedro, e sim de certo? Vamos ver aqui pra ver. Ó, no primeiro que tá usando o equals, ele fala a string da variável nome não tem o valor de Pedro, e sim de Pedro. E já embaixo que está ignorando a letra maiúscula, ele fala a string da variável nome tem o valor de Pedro. Por quê? Porque ele ignora se é letra maiúscula ou não. Então essa é uma forma, um exemplo. Se eu for fazer uma comparação de uma senha, uma senha é certeza que é preciso você verificar se a letra maiúscula e minúscula tem que ser idêntica. Agora um exemplo, se for usuário ou um e-mail que do lugar, então a pessoa pode escrever com letra maiúscula. Todo mundo sabe que e-mail não tem letra maiúscula, é minúscula. Então digamos que alguma pessoa leiga ou sem querer escreve o e-mail todo com letra maiúscula. Ou seja, ele não importa se está maiúsculo ou minúsculo. O que importa é o conteúdo. Então se tiver igual, ok. Caso contrário, não. E a senha não. A senha precisa que seja quando é letra maiúscula e vice-versa. Então, essa é uma forma. Essas são as duas formas que tem de comparação mais usadas. Deixa eu ver o próximo método. Temos aqui os start with e o ends with. Eles servem para verificar se aquela variável termina ou começa com uma determinada palavra. Um exemplo. Vamos aqui, um novo método. Deixa eu aumentar aqui, que é mais fácil para todo mundo ver. Certo? Então, criar um novo método, public static void. Vou colocar aqui stars with, certo? Vou colocar verificar, que eu vou passar no mesmo método os dois. Verificar. Então, mesma forma, string nome é igual a Pedro de Paula Neres, certo? Vou colocar isso aqui para cima, ficar mais fácil de visualizar. Então, Pedro de Paula Neres. Então a string a variável string nome, ela tem conteúdo de Pedro de Paula Neres. Eu preciso saber, vou dar um exemplo para ficar mais claro em que eu usaria isso. Um exemplo, eu tenho uma lista de vários nomes. Eu preciso dentro dessa lista verificar quais os nomes começam com quais nomes tem o primeiro nome de Pedro, um exemplo, que é o meu nome.
Então eu vou usar este método starSwitch para poder verificar. Então, por exemplo, eu vou fazer assim: string primeiro nome é igual a. Não, desculpa, vou fazer dessa forma. Eu vou verificar se começa com Pedro. Eu vou falar assim: se nome ponto starSwitch começa com Pedro, aí eu exibo a palavra, melhor, a string nome começa com Pedro, certo? Aí eu coloco aqui um else, sysout, se caso contrário, a string nome não começa com Pedro e sim com teria uma forma de eu mostrar aqui apenas o primeiro nome, mas isso eu vou estar mostrando nas próximas aulas, tá? Então eu vou estar colocando aqui nome, tá? Próximas aulas não, desculpa, nos próximos métodos para baixo aqui que eu vou mostrar. Vamos chamar um método aqui pra gente testar se deu certo. Então eu tenho aqui a string, certo? Pedro de Paulo Neres, e eu vou verificar se a primeira palavra dela é Pedro. Caso for, eu vou falar, string nome começa com Pedro. Caso contrário, eu vou falar, não começa com Pedro, e sim com, e vai mostrar o meu nome completo. Porque eu só vou mostrar como mostrar a primeira palavra nos próximos métodos aqui. Então, a string nome começa com Pedro. Ou seja, ele verificou. Se eu colocar aqui, por exemplo, João, ou melhor, vou mudar meu nome aqui, eu vou colocar aqui João. E vai mostrar. A string nome não começa com Pedro, e sim com. Aí mostra o meu nome aqui. Opa, eu teria que mudar a frase aqui também. João, certo? Para não confundir. A string nome não começa com João, e sim com Pedro de Paulo Neres. Então, o que esse método faz? Ele verifica se a primeira palavra da string é aquela. Não poderia nem ser só, por exemplo, a palavra. Posso pegar tipo, só 3 letras e vai conferir as 3 primeiras letras se são iguais. Então, não necessariamente precisa ser uma palavra completa. Mas acredito que seria mais utilizado com palavras. Pode ser utilizado também de várias dessa outra forma, procurando apenas o conjunto de letras, tipo as 3 primeiras letras é tal. Você pode verificar dessa forma. E aqui eu vou verificar a última palavra. Então aqui if nome ponto ends with. Então, caso se a última palavra for igual, aí eu vou colocar aqui para a gente testar a Neres, que é o meu nome, meu último nome. Ele vai exibir a string nome termina com a palavra Neres. Caso contrário, ele exibe a string nome termina, não termina com a palavra Neres. Opa, certo? Vamos exibir para ver. Ó, a string nome termina com a palavra Neres. Aqui termina. Digamos
que meu nome não fosse Neres, fosse que Carvalho, tá? A string nome não termina com a palavra Neres, certo? Então meu último nome não é Neres. É o que ele está falando. Ele verifica isso e exibe. Você pode usar isso de várias formas, tá? Então, você entendendo o método aqui, você tendo a precisão, você pode utilizar de várias maneiras para resolver vários tipos de problema. Tá? Então, vamos ver aqui o próximo. Charlotte. Esse Charlotte ele obtém caractere pelo índice. Um exemplo, eu preciso saber qual é a terceira letra de uma palavra. Então, vamos aqui. Vou fazer um novo método. Public static void. Vou colocar procurar índice. Vou procurar pelo índice. Não passa nenhum método. Então, string nome é igual a Pedro de Paula Neres, certo? Então, aqui o que eu faço? Eu quero saber qual que é a terceira letra da minha palavra. Então, eu coloco aqui string letra é igual a nome ponto Charlotte, certo? E o index no Java ele começa a contar do zero, ou seja, a primeira letra que é zero. Então, para me saber a terceira letra, eu coloco o número 2. Então, é 0, 1, 2. Para me saber a terceira letra da palavra, eu vou colocar o número 2. Certo? O índice sempre vai começar com 0. Aqui na string, ele vai retornar apenas uma letra, é um char. Tá? Então, o char é como se fosse uma string, só que com apenas um caractere. Então, char letra é igual ao nome, ponto Charlotte, 2, que significa a terceira letra. Então, vamos verificar aqui. Sysout, a terceira letra da string. String mais nome. Letra. Vamos verificar se deu certo. Subir aqui no meu método main. E no método que eu dei, procurar, certo? Procurar índice. Vamos executar. A terceira letra da string Pedro de Paula Neres é D. Então ele conta aqui, 1, 2, 3, ou melhor, 0, 1, 2. Então a terceira letra é o D. Ele verifica na string, armazena na variável letra e exibe aqui, certo? Então, pessoal, a aula já está ficando bem longa. Eu tenho, na próxima aula que eu vou estar explicando para vocês os próximos métodos para manipulação de string aqui. Não perca a próxima aula. Para a aula não ficar muito longa, eu vou estar dando uma pausa e continuo na próxima aula explicando referente a isso. Espero que todos tenham gostado, não perca a próxima aula. Se gostou, curte o nosso vídeo, dê um joinha aí, comenta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima.